Acabei de ler José de Alencar, O Guarani. Vale ou não a pena ler? Só depois da vinheta. Roda aí. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seus tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo a resenha de O Guarani de José de Alencar, um clássico da literatura brasileira. Malói, eu não sei o que é o Guarani, eu não sei quem foi José de Alencar. Bom, gente, José de Alencar é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, só perde de Machado de Assis, tá? Só para você ter mais uma ideia. O Guarani, galera, foi escrito por José de Alencar em 1840, se eu não me engano. Mas se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija aqui nos comentários. Mas vamos ao que interessa. O Guarani de José de Alencar se passa no sul da Bahia, passa em 3 estados, vamos dizer mais brevemente. 3 estados: sul da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Gente, é o seguinte, esse daí, o Guarani José de Alencar, se passa na era do descobrimento do Brasil. Depois que o Brasil é descoberto, tem os colonizadores portugueses que eles começam a tornar propriedade de certas terras brasileiras. Começa a expandir, o território português começa a expandir seus territórios no Brasil. Aí é que temos os seguintes personagens: Dom Antônio de Maris, Cecília, Peri, Álvaro e Laureano, se eu não me engano. Acho que é Laureano. Laureano, Álvaro, Cecília, D. Antônio de Maris e Peri. Esses são os principais personagens dessa trama, O Guarani. Se passa no sul da Bahia, como acontece no início do livro, no sul da Bahia. E temos lá D. Antônio de Maris, que é o dono de uma fazenda, chácara, fazenda, né? Ele é um burguês que tem a sua filha Cecília. E também tem a irmã da Cecília, que é a Isabela, mas ela não é tão importante, é tipo um personagem secundário na história. Mas os mais principais são esses 5 que eu acabei de citar. E D. Antônio de Maris e Cecília tem um escravo, que obviamente é um índio, que se chama Peri. E Peri, ele é um escravo e tem que obedecer o que D. Antônio de Maris e Cecília dizem. E ele tem que, principalmente, proteger a fazenda de D. Antônio de Maris. Só que acontece muitas coisas durante essa história, o Guarani. É dividido em 4 partes, se eu não me engano. Dividido em 4 partes. Eu sei que a última é Os Amoréis, se eu não me engano. Amoréis? Os Amoréis. São divididos em 4 partes: Peri, Os Amoréis. As outras 2 partes não estou me lembrando. Eu acabei de ler o livro e não estou me lembrando das partes. Olha que merda, velho. Que coisa minha memória tá, velho. E veio muita coisa na cabeça. Mas é dividido em 4 partes, isso eu tenho certeza. Só que eu não estou lembrando das outras 2. E tem os bandeirantes, tem tudo, né? Se passa tudo isso daí. O livro tem 334 páginas. É um livro compridinho, não é um livro curto. Mas a história em si é comovente. Porque Peri, ele é um índio escravo dessa família, né? Dessa família portuguesa. Só que Cecília, no começo da história, ela vê Peri só como escravo. Não vê ele como um ser humano, não vê ele como outra coisa, ser um irmão, um amigo, não. Vê ele só como escravo, que nem chama cachorro.
Ah, vem aqui, não sei o que e tal. E eles se eu não me engano, o Peri é da tribo dos Khoikhotá, se eu não me engano. Khoikhotá. Que tem o Khoikhotá e tem os Amorés. Os Amorés. Os Amorés é a tribo rival de Peri. Cara, esses Amorés são altos pra caramba. Cara, eram uns índios muito altos que tinha aqui no Brasil. Não sei se ainda tem. Mas são uns índios muito altos. Em média tem de 1,80 m a 2 metros. Até um pouco mais. Se vocês pesquisar no Google os Amorés, esses caras são muito fortes. São uma das tribos mais fortes que teve no Brasil. Se eu não me engano. Os Amorés, os Boicotas. Não, Khoikhotás. Não, Boicotas. Bom, não lembro. É que o Brasil tem um monte de tribo, gente, que você fica perdido. Mas o principal é assim, tem o Peri, que é um índio, Cecília, que é a filha do dono da fazenda, do Antônio de Maris, que é o dono da fazenda. E a narrativa se torna isso daí. O Peri é escravo, tem que obedecer a Cecília, e o dono da fazenda, do Antônio de Maris. Então ele vai lá, faz os favores. Ah, tá, a filha da Cecília. Ah, a Cecília vai tomar banho no lago. Vamos supor assim. Ela vai lá, tomar banho no lago, só que Peri tem que ser o guarda-costa dela. Porque tá no meio da mata, eles vivem quase que no meio da mata, tudo, né? E Peri tem que resguardar a vida de Cecília. E o Peri gosta da Cecília. Isso que tem. Só que no meio dessa muvuca tudo, tem o Álvaro, o Laureano, que também está afim da Cecília. Então são 3 homens afim da Cecília. Só que o Peri não vê a Cecília como, vamos dizer assim, uma namorada, mas vê como uma amiga. Só que, olha o engraçado, o Peri, ele não chama a Cecília de Cecília. Ele chama de Ceci. Ceci. Isso mesmo que você ouviu. Ceci. Ah, mas por que Peri chama a Cecília de Ceci? Tanto é que a própria Cecília pergunta isso, mas por que você chama a sua senhora de Ceci? Aí o Peri fala, não, mas Ceci na língua guarani quer dizer sofrimento, dor. Então, Peri chamava a Cecília de dor, como dizer assim, na linguagem dele. Porque a Cecília nunca tratou o Peri com respeito. Não vou falar com dignidade, mas não tratou ele como ser humano. Tratou ele como um objeto. Entendeu? Viu ele só como um objeto, descartável. Pô, se morreu, morreu. Se viveu, viveu e dane-se. Só que com o tempo, nessa história do Guarani, a própria Cecília, ela começa a ver o outro lado dele, o lado humano dele. Não vê ele como simplesmente um escravo. Começa a ver, falei, pô, ele é um ser humano, ele tem sentimentos, ele fica preocupado comigo, ele quer cuidar de mim. Sabe? Ele não é simplesmente um escravo. Ele não é um objeto que eu posso usar e abusar dele. Ele é um ser humano. E naquela época, os índios e os portugueses, eles tinham religiões diferentes. Os portugueses tinham o cristianismo e o guarani e os bugres, como é chamado o guarani, que ele é chamado de bug, né, de índio. Bug quer dizer índio. Tá? E os índios tinham a religião deles. E tinha esse conflito de religião, e eles não podiam se aceitar. Tipo, se um índio se relacionasse com alguém que é cristão. Não pode, porque é religião diferente. E tinha esse atrito aí. Só que o Peri não julgava as pessoas pela religião. Julgava pela atitude, não pela religião. Aí a Cecília quis fazer alguma coisa com ele. Ele quis fazer uma bondade para ele. Só que Peri falou assim, não, mas a sua religião não permite que eu me envolva com você, que eu fique com você, tal, que eu fique do seu lado, sua religião não permite. Aí Cecília fala, não é que não permite. É que você é da religião diferente, não pela pessoa que você é.
E entra muito esse conflito de religião entre os portugueses e os índios. Entra muito esse tema de religião. Só que acontece tanto problema, tanto aflito, que tanto é que Pere tem que lutar contra os Amorais. Essa história. E ele vai, vamos dizer assim, quase se sacrifica para poder salvar a vida de Cecília. Daí, lógico que não ia deixar o Pere morrer, então Álvaro vai lá e dá um tiro no chefe dos Aimorés. E por causa disso, o Pere sobrevive, só que Pere ia se sacrificar para não colocar a vida do Dom Antônio de Maris e sua filha Cecília, no caso. Então ele ia fazer esse ato de sacrifício. Só que a Cecília não ia perdoar o Pere se ele fizesse esse sacrifício. Então ele volta e Dom Antônio de Maris, ele batiza o Pere como cristão. Como ele se sacrificou a favor da família, falou, não, foi um ato de bondade, mas foi um ato meio que idiota de se fazer, entre aspas, né? Um sacrifício, foi quase um sacrifício em vão, porque mesmo se o Pere morresse, os Aimorés iam atacar a família do Antônio de Maris e de Cecília. Mas Pere não pensava desse jeito. Pere pensava assim, não, se eu me entregar ao inimigo, eles vão deixar a família em paz. Não ia deixar. É um ato, vamos pôr assim, heróico, mas só que não é meio loucura fazer isso daí. Ainda mais nessa época. E aí assim, a trama vai se desenrolando. Eu não vou contar o final não, gente, porque senão vai perder a graça. Eu só contei uma parte da história. Eu contei mais ou menos até a metade da história. Na outra metade, vou deixar para vocês lerem esse livro fabuloso de José de Alencar, o Guarani. Gente, por favor, leiam. E literatura clássica, principalmente a brasileira, tem que ser valorizada. E muita gente não está valorizando. Tudo bem, na época de escola, quando você tem seus 15, 16 anos, né, que você está no ensino médio, você não tem tanta paixão por leitura. Eu falo isso porque eu também já tive essa experiência. Eu também já tive essa idade, certo? De, pô, eu não estou afim de ler clássico agora, não sei o que e tal, que você não tem, não é uma cabeça formada, mas você não tem um amadurecimento crítico. Você vê os clássicos de literatura como digamos assim, uma maldição. Eu falei, nossa, mas eu tenho que ler literatura clássica? Em base, é só como base, gente. Você não é obrigado a ler. Mas é bom você conhecer pelo menos uma ou outra obra brasileira. Não precisa ser internacional. Mas também é bom ler os clássicos internacionais para pelo menos você ter uma base de conhecimento, entendeu? Não custa você pegar o básico. Entendeu? Não precisa ir logo direto uma literatura pesada, uma literatura difícil. Não, pega uma literatura leve e tal. Aí depois você pega uma literatura mais reflexiva e assim vai. Não precisa ir direto, mas o Guarani de José de Alencar é uma obra muito boa. Foi uma das melhores livros de literatura clássica que eu li. Eu li, né? Li. Mas não fica com essa coisa na cabeça assim, clássico é chato, clássico é ruim. Não é ruim. É que você tem que pegar o hábito de ler. Se você ler, não precisa ser logo de cara os clássicos. Mas pega qualquer livro assim, só para pegar o ritmo da leitura. Você pegou o ritmo da leitura, você vai, beleza, agora eu vou ler um clássico internacional, depois eu vou ler um clássico brasileiro, depois eu vou ler um policial, vou ler isso, vou ler aquilo. Não precisa ir direto nos clássicos, gente, porque ir direto nos clássicos você vai perder a vontade de ler e vai ser chato. Comece com uma literatura, se de alguma coisa que você goste. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma literatura light, tipo Harry Potter, Star Wars, qualquer um. Só para pegar a manha da leitura, entendeu? Para você pegar o hábito e tal,
Aí você fica viciado na leitura para, não, agora eu vou ler isso daqui, agora eu vou ler isso daqui. Quando você for ver, você já está lendo clássico assim, sem pensar. E assim foi assim que eu comecei, gente, esse hábito da leitura. É bom, é gostoso ler, principalmente se você pega livro que não tem ilustração, porque mexe mais com a sua imaginação ainda. É melhor ainda para ler. Então é uma dica que eu falo para vocês. Leiam livros, não precisa ser clássicos, aquilo que você gosta. E principalmente pega livro que não tenha ilustração. Porque aí a sua imaginação vai estar mais afiada ainda, você consegue imaginar mais a cena ainda. Porque às vezes você pega um livro que tem ilustração, você está no meio da leitura assim, você começa a imaginar, começa a entender aquilo. Aí na hora que você vai olhando a outra página, você fala, putz, é isso daqui que eu estava lendo. Entendeu? É isso daqui que eu estava imaginando. E perde um pouco a graça, porque você fica na imaginação assim, sua imaginação vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Só que chega numa hora assim, quando você pega na ilustração, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu estava imaginando, sabe? Aí meio que perde um pouco a magia da imaginação. Mas o importante é ler, gente. Não deixe de ler, por favor. E essa daí, galera, daí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? Nós estamos juntos, rumo a 1000 inscritos, vocês são foda. Fui.